Tem mais convenção partidária no dia de hoje. Elas vão formalizar as candidaturas para eleições desse ano em vários estados do país. E aqui em São Paulo, o presidente Lula, do PT, oficializa a candidatura à reeleição à presidência do Brasil. O evento acontece no Expo Center Norte, na capital paulista. Já está acontecendo, por sinal. E quem está por lá é o nosso repórter Danilo Moliterno, que fala com a gente ao vivo. Danilo, conta pra gente como é que tá tudo por aí. Uma boa tarde para você. Eu quero ter a honra de chamar aqui para dar uma palavra para vocês. Boa tarde, Muriel, e a todos ligados na CNN. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança a sua 7ª candidatura à presidência da República em busca do seu 4º mandato. A gente teve por aqui em São Paulo, como você mencionou, uma reunião a portas fechadas mais cedo, em que a gente teve de fato a convenção partidária quando foi homologada, oficializada a candidatura de Lula à presidência e de Geraldo Alckmin à vice-presidente. E nesse momento a gente tem o ato político do lançamento e da oficialização dessa candidatura. Ato já acontecendo por aqui. O primeiro a falar foi Edinho Silva, presidente do PT, e nesse momento ouço a voz por aqui de Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda e da Educação e também candidato ao governo de São Paulo. Rapidamente, Edinho foi o primeiro a passar pelo palco e ele trouxe muito do que a gente espera que seja o mote da candidatura de Lula, que é a defesa da soberania. No ponto mais alto do seu discurso, indicou que o Brasil, nessas eleições, palavras de Edinho, vai ter de escolher entre o entreguismo e a soberania nacional. Portanto, falas seguem acontecendo por aqui, ainda fala Geraldo Alckmin na sequência e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o último. Vale a gente falar um pouquinho mais sobre essa candidatura. Lula disputará pela 7ª vez a presidência com uma coalizão formada por 7 partidos. As federações PT, PV e PCdoB, para além da federação PSOL-Rede, também terá na sua coalizão PSB e PDT. Lembrando, o vice é Geraldo Alckmin, do PSB. Vale dizer também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos até esse momento, aparece na liderança das principais sondagens de institutos que fazem pesquisas eleitorais para o primeiro turno. E que aquele que aparece como a candidatura mais competitiva diante de Lula é o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí vale a gente falar um pouquinho também sobre estratégia eleitoral, já que falei sobre esse mote que é a soberania. A gente sabe que, especialmente no segundo biênio de governo, a gente teve o PT e o presidente Lula procurando um mote, uma razão de ser para a disputa dessa reeleição. E passou a adotar como principal mote de sua campanha a defesa da soberania após as tarifas de Donald Trump e dos Estados Unidos contra o Brasil. Palácio do Planalto e o PT viram nas suas sondagens internas que Lula ganhava popularidade quando respondia de maneira mais incisiva a Donald Trump e suas tarifas. E mais que isso, numa tentativa também de indicar que a família Bolsonaro e Flávio Bolsonaro seriam provocadores desse tarifaço. Falamos de arma, vale a gente falar também sobre fraqueza. Lula também terá de enfrentar nessa sua candidatura, nessa sua campanha, críticas relacionadas à relação de pessoas próximas a si com escândalos que vêm sendo investigados, como Jacques Wagner, que é investigado no âmbito do caso Master, aliado histórico de Lula, e seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que vem sendo investigado tanto no âmbito da apuração sobre os desvios do INSS, mas também de uma apuração que envolve o Ministério da Saúde. Então esse é o panorama da candidatura de Lula, que é lançada nesse momento aqui em São Paulo. Danilo Moliterno, obrigada pelas informações. Qualquer novidade pode nos chamar e a gente volta a conversar por aqui ao vivo no Agora CNN. A gente vai olhar aqui para o cenário do Distrito Federal. O PP oficializou hoje a candidatura da governadora Celina Leão à reeleição ao governo do Distrito Federal. A convenção da Federação União Progressista foi realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. A repórter Thaisa Medeiros acompanhou a convenção e traz os detalhes para a gente. Vamos ver. O PP oficializou neste domingo a candidatura da governadora Celina Leão para a reeleição ao governo do Distrito Federal. A chapa reúne uma coligação de partidos de centro-direita, terá o advogado Gustavo Rocha, do Republicanos, como candidato a vice. Também compõe o grupo de Celina a deputada federal Bia Kicis, do PL, para uma das vagas ao Senado, e a confirmação da candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para o outro assento na Casa Alta. No seu discurso, então, Celina destacou a importância da candidatura
candidatura de Michele, do quilate de Michele Bolsonaro, mesmo tendo dúvidas lá atrás sobre lançar a candidatura, e disse que ela vai ter compromisso com o Brasil, não só com o DF. Durante o evento, Celina disse que Michele vai ser candidata, então, e que a sua chapa não briga pela elegibilidade, em referência ao seu adversário, José Roberto Arruda, do PSD. Celina disse que sua chapa é ficha limpa, que ela tem 4 mandatos morando na mesma casa, levando a mesma vida e que nunca precisou mentir para trazer alguém para o seu projeto político. A campanha une, além do PP, União Brasil, o Republicanos e o MDB. A aliança com o MDB, aliás, foi firmada na última semana. O acordo foi costurado também com a participação do presidente nacional da legenda, Baleia Rossi. No último sábado, quando o MDB confirmou o apoio à candidatura da Celina Leão à reeleição, o ex-governador Ibanez Rocha não compareceu ao evento. Celina, que assumiu o governo do Distrito Federal no dia 30 de março, depois da renúncia de Ibanez para se candidatar ao Senado Federal, uma candidatura que acabou não se concretizando. Mas vale lembrar que a Celina já havia assumido o governo por 90 dias de maneira interina em 2023, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, quando Ibanez foi afastado no âmbito do 8 de janeiro. Houve também um afastamento, um rompimento entre Celina e Ibanez. Num vídeo publicado nas redes sociais em maio, o ex-governador sinalizou esse afastamento político após muitas decepções nos últimos meses. Um distanciamento que ocorre também em meio às investigações envolvendo o Banco Master. A gestão de Ibanez atuou como fiadora da tentativa de compra da instituição financeira de Daniel Vorcaro pelo Banco de Brasília. O ex-governador nega irregularidades. Com o avanço dessa crise envolvendo o banco, Celina passou a buscar um distanciamento desse caso. O partido Missão oficializou a candidatura de Renan Santos ao Palácio do Planalto e lançou o plano de governo, o chamado Livro Amarelo. A sigla manteve o evento mesmo com a formalização jurídica cumprida já no dia 20 de julho. Danilo Moliterno está lá e traz os detalhes. Muito boa noite para você, Danilo. Boa noite, Débora, e a todos ligados na CNN. Neste sábado, a gente teve há pouco a fala de Renan Santos por aqui. Estamos nos encaminhando para o final desse evento. Então, começo por aí, pela fala de Renan Santos, que trouxe em seu discurso muito do que a gente sabe que é o eixo central de sua candidatura. Boa parte do discurso voltado a fazer críticas tanto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o petismo, quanto ao pré-candidato à presidência, ao candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro e ao bolsonarismo. Fez críticas duras de lado a lado, disse que em todo o seu período de vida adulta foi governado ou pelo PT ou por Bolsonaro e que Renan e o Missão vão, e aí as aspas de Renan, colocar o petismo e o bolsonarismo na lata de lixo. Ele, então, fez esse discurso muito voltado a criticar aqueles que estão à frente nas pesquisas de intenção de votos. Digo também que ele reforçou outros 2 eixos que a gente conhecia de sua candidatura. Primeiro, uma defesa de medidas duras no que diz respeito à segurança pública. A gente viu por aqui, em dado momento, por exemplo, em que ele falava que gostaria que no seu governo as pessoas tivessem condições de comprar carros, de comprar celulares, ele indicou nesse momento que esses celulares e carros não serão roubados porque, caso sejam, o Estado, as forças policiais vão matar essas pessoas. Isso foi o que disse Renan Santos por aqui, mais um destaque. E aí vai também falar um pouquinho de economia. Ele voltou a fazer essa crítica ao assistencialismo nesse mesmo momento. Disse que quer que as pessoas comprem seu carro, comprem seu celular e não que o Estado dê coisas a essas pessoas. E aí vale dizer, só para a gente finalizar esse momento em que a gente descreve o que disse Renan por aqui, que ele trouxe aquela relação de metas que a gente estava esperando para esse discurso. Ele trouxe basicamente 5 metas que ele estabeleceria para o seu governo. Falo rapidamente sobre elas. Primeiro, terminar o governo com o Brasil tendo registrado 10 mil homicídios por ano ou menos, lembrando que hoje são registrados mais de 40 mil. Também indicou que quer acabar com 6 mil favelas e tirar 8 milhões de pessoas das favelas. Também terminar o governo com 9 a cada 10 crianças alfabetizadas. Uma quarta meta seria, primeiro, terminar o governo com um juro inferior a 6% e com o Brasil com superávit primário. E a última meta que ele menciona seria de que todos os estados
teriam mais pessoas no trabalho formal do que como beneficiárias do Bolsa Família. Portanto, esses alguns dos destaques da fala de Renan Santos. E aí, trago só mais um detalhe para a gente puxar por outro assunto. Ele também fala por aqui no seu discurso que tem menos de 1% dos instrumentos que os candidatos que estão à frente nas pesquisas têm. E aí vale dizer, nos bastidores, a gente conversa com coordenadores da campanha de Renan que admitem que ele sai atrás pelo fato de o Missão ser um partido novo, não ter, por óbvio, superado a cláusula de barreira, então não ter tempo de propaganda na TV, não ter tempo de propaganda no rádio, não ter alianças nacionais e ter a parcela mais baixa, a menor fatia possível do fundo partidário. E apostam que Renan vai fazer frente contra esse cenário, primeiro, com uma performance boa, isso é o que dizem os coordenadores de plano e de economia de Renan, uma boa performance nos debates e segundo, com as viagens que ele vem realizando ao redor do país. Foi apresentado um dado aqui de que na sua pré-campanha ele visitou 8 estados e 144 cidades e vai continuar esse périplo e espera nessas viagens a pequenas cidades em que há inclusive uma grande exploração desses conteúdos e dessas agendas nas suas redes sociais, possa também passar a ser mais conhecido ao redor do Brasil e assim competir com os candidatos que estão à frente nas intenções de votos. Só para finalizar, a gente teve outros 2 momentos por aqui que vale a gente mencionar. Primeiro, quando o Missão lança os seus candidatos a governadores estaduais, são 9 candidatos lançados, portanto, o Missão vai ter nome próprio em 9 estados. E o segundo momento, quando lança o Livro Amarelo, que é a espécie de um documento que traz ali quais seriam as soluções propostas pelo partido, porque eles consideram ser os problemas do país. Também lançam o Instituto Livro Amarelo, que seria uma espécie de centro de estudos do partido. Um resumão, portanto, do que a gente teve aqui, Renan Santos tendo a sua candidatura, que já tinha sido oficializada, mas agora lançada em um ato político. Muito obrigada, Danilo Moliterno, que está acompanhando esse grande evento do Missão, com todas as informações para a gente. Excelente trabalho e cobertura aí para você. E a gente segue falando sobre formalização de candidaturas e a gente vai falar agora sobre o cenário lá em Pernambuco, porque lá a convenção do PSB oficializou João Campos como seu candidato ao governo do estado. Quem está lá ao vivo e nos traz os detalhes é a repórter Gabriela Mendes. Muito boa noite para você, Gabriela. O que você destaca do evento de hoje? Boa noite, Débora. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. O evento começou à tarde, né? Previsto para começar ali 1h40 mais ou menos da tarde. Atrasou só uns 20 minutos e aí, de fato, começou, né? Antes, eles homologaram as chapas, né? Que a chapa principal, na realidade, deixa eu até trazer aqui a chapa majoritária, tá? A governador João Campos, do PSB, o vice é o Carlos Costa, do Republicanos, senador Humberto Costa, na primeira vaga, e a segunda é Marília Arraes, do PDT. E aí, depois disso, houve, de fato, algumas questões, né, alguns discursos. Quem marcou presença por aqui foi o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente do Brasil, para, de fato, aí, né, acabar confirmando, reforçando, na verdade, o apoio do presidente Lula. Pelo menos foi dessa forma que a situação foi posta por aqui, né? E aí algumas questões com relação ao João Campos. Ele, quando chegou, quando começou de fato os discursos da chapa majoritária, o João chegou no meio do povo. Foi até o momento ali que a gente ficou tentando entender onde é que ele estava, porque a imprensa estava posicionada em outro local. E aí, quando ele chegou no meio do povo, já com o discurso, né, dizendo que quis iniciar desse jeito, no meio realmente do povo, porque foi assim que ele aprendeu com o pai dele. Depois, quando subiu ao palco, o João acabou trazendo bastante como plano de fundo, né, o que ele viveu na prefeitura do Recife e também tudo que aprendeu com o pai. Ele ressaltou algumas vezes que pretende fazer o que o pai não teve oportunidade, onde o pai não conseguiu chegar, né? E aí também algumas questões, falou sobre a questão da saúde, da educação,
educação, onde pretende de fato trazer mais investimento, falou sobre a Transnordestina, disse que quando, segundo ele, se ganhar, ele vai até o presidente Lula, vai tentar de fato resolver essa situação, disse, que quer trazer Pernambuco para o protagonismo novamente. Então, trazendo esse discurso de que não vai ser, segundo ele, uma pessoa aí com paletó, gravata, que não está perto do povo, mas que vai arregaçar as mangas, basicamente nas palavras dele realmente, que vai arregaçar as mangas e que pretende acabar com a sola do sapato, indo aonde o povo está, entendendo a necessidade e trazendo essa proximidade de fato, E aí a gente teve a questão, como eu falei, do Alckmin, teve também a Tereza Leitão, senadora, por aqui, dizendo que o candidato dela e do partido dela em Pernambuco é o João Campos. Então, de fato, essas lideranças trazendo, confirmando o que já vinha acontecendo em outras convenções, O grande apoio à reeleição do presidente Lula, a questão de estarem todos juntos à Frente Popular de Pernambuco. São mais de 10 partidos que fazem parte aí da coligação junto com o PSB. Volto com vocês no estúdio. Estou falando que hoje é o dia das convenções Brasil afora. Teve convenção aqui no Distrito Federal. O PSD oficializa a candidatura para governador de José Arruda. A convenção conta com a presença do candidato à presidência Ronaldo Caiado e do vice dele, Gilberto Kassab. A Aline Becht acompanha esse evento. Boa tarde para você, Aline. Oi, Débora, muito obrigada. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui da CNN. Pois bem, estamos aqui acompanhando a convenção, então, do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele está sendo oficializado como candidato ao governo do Distrito Federal depois de ter passado 16 anos fora de um cargo público aqui na capital federal, Neste momento, ele conta com o apoio de alguns partidos presentes, mas ele deixou bem claro em coletiva, antes da convenção aberta para os seus apoiadores, que ele aguarda até o dia 15 de agosto para anunciar de fato ali as coligações dele, quais são os partidos que estarão então de fato o apoiando nessa disputa pelo governo do DF, Então a gente teve aqui a presença de lideranças parlamentares, candidatos pelo PL, como os senadores Alci Lucas, também o deputado federal Alberto Fraga, que foi secretário também em uma gestão passada, secretário de Transportes de José Roberto Arruda, quando ele foi governador pelo Distrito Federal em seu último mandato aqui na capital federal, e também o partido Avante presente também prestando então esse apoio. Como eu disse, ele deu uma coletiva antes dessa convenção aberta, falou sobre alguns pontos. Um dos principais pontos é justamente o seu processo de inelegibilidade, porque atualmente ele está se candidatando e oficializando essa candidatura com base na legislação que foi aprovada e sofreu alterações no Congresso Nacional no ano passado. Só que essa legislação acabou sendo contestada no Supremo Tribunal Federal. Teve ali um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, mas os efeitos dela não estão suspensos, Então ele está seguindo esse rito legislativo, digamos assim, utilizando essa lei para poder então oficializar a sua candidatura pelo Distrito Federal, porque ela acaba alterando ali a contagem da inelegibilidade. E pelos cálculos então do ex-governador, ele acredita que está apto então para assumir. Nós chegamos a perguntar a ele se ele tinha um plano B, caso a Justiça Eleitoral negue esse registro da candidatura dele. Ele disse que não teme e não tem um plano B, porque o pessimista ele já começa perdendo, segundo ele vem então para o jogo, vem para a disputa eleitoral e está respaldado por isso segundo então José Arruda. Ele disse que acha que é muito importante para quem não é daqui de Brasília
Brasília, né, ele ter o apoio de Caiado e também dos prefeitos do entorno a Brasília, já que as comunidades do entorno de Brasília se somam à capital federal por conta de todo o proletariado, das pessoas que trabalham então na capital federal e vivem no entorno. Ele disse que há um desafio e aí ele cita o BRB como um banco público, né? Ele disse que a atual gestão teve uma tamanha irresponsabilidade em relação ao BRB. Nós citamos qual seria o planejamento. Ele disse que tem um planejamento de resgatar o banco primeiro para a população do Distrito Federal e do entorno e depois expandir novamente nacionalmente, mas ele disse que entrando no governo, ele já fecharia as agências nacionais e teria que ter também a consciência ali, o conhecimento do tamanho do rombo. Ele disse que aguarda o balanço a ser ainda disponibilizado pelo BRB, pela gestão do BRB, porém, o banco pediu que esse balanço fosse divulgado somente depois das eleições. Então, ele disse que o principal desafio dele em relação a esse mandato, se for eleito, seria justamente resgatar o BRB, o Banco de Brasília. Ele citou também a chapa do candidato à presidência da República, Caiado, seu vice, também presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, dizendo que está muito bem preparada, que eles estão trocando ali a relação de emendas por diálogos em relação à população e a todo o projeto de governo que pode ser consolidado, que pode ser construído e, no caso do Congresso Nacional, em relação às emendas parlamentares. Sobre o vice, ele disse que tem muitas pessoas aqui que chegaram a coordenar com ele a época que ele foi governador do Distrito Federal, que ele tem conversado com essas pessoas, mas que ainda não tem um vice ali definido. Disse que conversa, então, em busca ainda desse perfil da vice-liderança. E aí, só para finalizar rapidamente, Débora, só para explicar para nossa audiência, ele governou entre 2007 e 2010 e também exerceu os mandatos como senador e deputado federal pelo Distrito Federal. Agora, então, tem esse processo de inelegibilidade, mas ele se oficializa agora com esse respaldo da legislação eleitoral, da legislação aprovada pelo Congresso. Volto com você. Agora vamos falar do PT, porque o partido oficializou a candidatura de Jerônimo Rodrigues para a reeleição ao governo da Bahia. O presidente Lula estava lá, participou do evento, que também confirmou Jacques Wagner e Rui Costa na corrida pelo Senado. A reportagem é de Camila Tícia. Em Salvador, Lula participou da convenção estadual do PT, que oficializou a candidatura à reeleição do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O presidente também esteve ao lado de Jacques Wagner e Rui Costa, que confirmaram as candidaturas ao Senado, além de outras lideranças do partido. Mas foi nos bastidores que estava o assunto do dia: a situação de Jacques Wagner, um dos principais articuladores de Lula. O senador é alvo da Operação Complice Zero da Polícia Federal, que apura um suposto esquema envolvendo o Banco Master. Wagner nega qualquer irregularidade. Os petistas não tocaram no assunto durante a convenção. E mesmo com a investigação em curso, a direção do PT manteve Wagner no centro da estratégia eleitoral na Bahia. No discurso, o senador falou da reeleição de Jerônimo, defendeu o fim da escala 6x1 e citou o PIX. Disse que os Estados Unidos estariam incomodados com o prejuízo às empresas de maquininha de cartão. Já Lula destacou que esteve na Bahia para pedir apoio dos companheiros à base política do Estado. Disse ainda que só vai lançar oficialmente a própria candidatura depois do dia 16 de agosto e afirmou que não estava na convenção para falar da disputa presidencial. O presidente ainda criticou o prefeito de Salvador, o líder da oposição aqui na Bahia. E o Partido Liberal do Paraná oficializou hoje a candidatura do senador Sérgio Moro ao governo do estado. Esse assunto também está em destaque no site da CNN Brasil. Olha lá. A chapa será composta pelo ex-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos. A composição do partido no estado também lançou os nomes do deputado federal Felipe Barros e do procurador da República, ex-procurador da República,
Deltan Dallagnol, do Novo, para as vagas no Senado Federal. Além das candidaturas majoritárias, a convenção realizada na manhã de hoje confirmou outras 86 candidaturas à Câmara dos Deputados e à Câmara Legislativa do Estado. Em Minas Gerais, a convenção do MDB oficializou Gabriel Azevedo como seu candidato ao governo do estado, e quem está por lá em BH é a repórter Daniela Malman, que traz todas as informações para a gente de onde acontece justamente esse evento. Dani, bem-vinda, boa tarde para você. Ei, Muri, obrigada. Uma boa tarde para você, a todos que nos acompanham neste sábado aqui na CNN. Estou aqui em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde acontece, então, a convenção do MDB e onde, como você bem disse, foi oficializada, então, a candidatura de Gabriel Azevedo nessa corrida pelo Palácio Tiradentes, pelo governo do estado de Minas Gerais. A gente lembra que Gabriel Azevedo, ele concorreu também em 2024 à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele tinha Paulo Brandt como o seu vice, mas eles não chegaram nem ao segundo turno. Em relação ao nome para vice-governador, este nome segue indefinido. Haviam especulações de que Paulo Brandt poderia novamente assumir esse cargo de ser o vice de Gabriel Azevedo, mas agora na corrida para o governo do estado. Mas logo no início do seu discurso, então, o candidato Gabriel Azevedo deixou muito claro o seu desejo de que tenha uma vice-mulher para concorrer, então, ao governo aqui de Minas Gerais. Em relação ao Senado, os nomes também não foram definidos. Eles devem aguardar, então, até o final do prazo. Então, 5 de agosto, todos esses nomes devem ser, de fato, divulgados. Então, Gabriel Azevedo como candidato ao governo do estado, o nome do vice-governador e também dos senadores. Aqui, claro, foram homologados também os nomes dos deputados estaduais e deputados federais. Mas a gente encerra mais uma convenção aqui em Belo Horizonte com mais indefinições no cenário político mineiro. Eu volto com você aí no estúdio, Mori. Dani Malman, obrigada também pelas informações. A gente segue atento, qualquer novidade pode nos chamar também. No Rio Grande do Sul, o MDB lançou a candidatura de Gabriel Souza ao governo do estado e quem está por lá ao vivo é a Gabriela Garcia, que nos conta tudo do que está acontecendo nesse evento agora, neste sábado. Gabi, bem-vinda, uma boa tarde para você. Oi, Muriel, muito obrigada. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha nesse momento. Eu estou aqui na entrada do Teatro Dante Baroni, que fica na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É onde acontece ainda a convenção do MDB, que, como você disse, formalizou a candidatura de Gabriel Souza ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. A gente lembra que, nesse momento, Gabriel Souza é vice-governador, ao lado, então, de Eduardo Leite, do PSD. Integram a chapa majoritária como candidato a vice-governador de Gabriel Souza o Hernani Polo, do PSD. Para o Senado, o ex-governador do estado, Germano Rigoto, do MDB, e o deputado estadual Frederico Antunes, do PSD, também foram oficializados. A coligação reúne, além de MDB e PSD, a Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, e também Agir. Aqui na cerimônia, além de apoiadores e outras lideranças políticas, também estão presentes o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB. Também a gente relembra aqui que esta é a primeira vez que Gabriel Souza concorre ao Palácio Piratini. Antes de exercer o cargo de vice-governador do estado, ele foi deputado estadual por 2 mandatos. Inclusive, em 2022, Gabriel Souza desistiu de concorrer ao governo do estado para se tornar vice de Leite, que na época estava no PSDB. Esse acordo, inclusive, foi uma exigência do PSDB nacional em troca do apoio do partido, à época, à candidatura de Simone Tebet pelo MDB à presidência da República. A gente segue acompanhando, a convenção ainda está acontecendo, daqui a pouco Gabriel Souza deve discursar. Qualquer atualização a gente traz por aqui. Muriel.
Combinado, Gabriela. Obrigada pelas informações e bom trabalho por aí. E aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lançou a candidatura à reeleição ao governo do estado, ao lado de Flávio Bolsonaro, que concorre à presidência. O evento acontece nesse momento no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, e quem está acompanhando tudo por lá nesse momento é Guilherme Rajão, que vem conversar com a gente agora ao vivo. Rajão, bom dia, boa tarde já para você. É verdade, Muriel. Boa tarde a você também, a toda a nossa audiência. Estamos aqui no ginásio do Ibirapuera acompanhando o lançamento, a convenção que oficializa Tarcísio de Freitas, atual governador do estado de São Paulo, como candidato à reeleição em 2026. Nesse momento, logo aqui atrás de mim, quem fala é o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Ele que, há exatos 7 dias atrás, teve a sua convenção, o lançamento da sua candidatura à presidência da República, e que nesse ato de hoje reforça mais uma vez essa parceria entre PL e republicanos, portanto, aqui no estado de São Paulo, em especial para essa candidatura de Tarcísio de Freitas como candidato à reeleição. Além de Flávio Bolsonaro, que fala nesse exato momento, nós temos aí outras lideranças importantes, como o prefeito Ricardo Nunes e também, é claro, os candidatos ao Senado Federal, que são André do Prado e também Guilherme De Vitti. A cerimônia que estava prevista para começar ali por volta de 9 horas da manhã, com previsão de encerramento por volta das 14 horas, mas teve um importante atraso, foi começar de fato ali por volta de 15 para as 11 da manhã, deve se estender pelo menos ali até o meio para o final da tarde deste sábado. No começo da cerimônia nós tivemos ali, portanto, uma questão muito mais de praxe e burocrática que é necessária nesse momento de convenção. Foi a leitura dos nomes dos candidatos a deputados federais, deputados estaduais, por esta legenda formada, portanto, pelos progressistas e pelos demais partidos que compõem, portanto, essa legenda, e todos eles, portanto, já com seus nomes e também números de urna sendo colocados aqui para todo o público que acompanha esse evento no ginásio do Ibirapuera. Flávio Bolsonaro falando nesse momento, Tarcísio de Freitas como candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo deve ser o último a se pronunciar, o último a falar. Já tivemos aqui Marcos Pereira, presidente do Republicanos, falando, tivemos outras figuras importantes como candidatos ao Senado, Guilherme De Vitti, também André do Prado falando, e Tarcísio deve falar dentro de algumas horas aqui no ginásio do Ibirapuera. Nós estaremos por aqui acompanhando todas as movimentações dessa convenção do Republicanos. Muriel, volto com você.